de jogadores sendo multados em milhares por falar mal dos árbitros. Quem é o 88, quem é o árbitro 88, ele foi péssimo. Até árbitros e jogadores ficando estranhos ao vivo na TV. Esses caras são estranhos. Esses são os momentos mais insanos entre jogadores da NFL e árbitros da NFL. Começando com Alvin Kamara, ele mandou um árbitro para pronto-socorro. A jogada rápida para Kamara fez o primeiro defensor errar e ele quase conseguiu o first down. Um dos árbitros ali está machucado. E depois de toda a gritaria, os jogadores em volta, o árbitro acabou sendo levado de maca. O árbitro foi levado rapidamente ao pronto-socorro, onde médicos constataram perna quebrada, joelho deslocado e necessidade de cirurgia. Mas outro árbitro viralizou ainda mais quando venceu Justin Jefferson em uma corrida. Durante a jogada, o árbitro não só acompanhou Jefferson, mas também desviou para sair do seu caminho. Depois virou o Usain Bolt e correu mais rápido que Jefferson pelo restante do percurso. A velocidade do árbitro viralizou mais que o touchdown. Torcedores e até jogadores comentaram, destacando o árbitro. Veja o Tyree Walton, correndo mais rápido que Justin Jefferson, mas os árbitros raramente recebem esse reconhecimento. Porque Travis Kelce e um árbitro já tiveram uma treta tão insana que ele acabou sendo expulso de um jogo. Após ser derrubado tentando uma jogada, Kelce sentiu que era interferência de passe ou pelo menos holding. Quando nada foi marcado, ele gritou na cara do árbitro. Kelce ficou furioso. Kelce zombou do árbitro fingindo que sua toalha era uma bandeira e a jogou, o que imediatamente fez com que ele fosse expulso. Aquele momento entrou pra história, cara. Kelce foi o primeiro jogador da história da NFL a marcar uma falta contra um árbitro, embora já tenhamos visto atletas discutindo com eles antes. Eu nunca jamais pensei que veria jogadores e árbitros se pegando ao vivo na TV. E eles falam em contato incidental, Rodney Harrison. Árbitro tarado pra caramba. Pega de novo, olha pra ele, eles combinam. Ah, eu pensei que isso aqui era NFL, não o Hub. Não vim aqui pra ver homem sendo dobrado ou bunda sendo arrebentada. Então vamos pular pra outro árbitro que jogou o chapéu só pra impedir um jogador de marcar o touchdown mais fácil da carreira. No canto da endzone, o defensor escorrega, passe incompleto. Veja o árbitro jogando o chapéu no lado direito da sua tela. Meu Deus, esse árbitro estragou um touchdown livre só com o chapéu. Ele devia mandar muito bem no oral. Como os árbitros sempre fazem coisas estranhas e estragam os jogos, não me irrito quando os jogadores agem assim. E ele acabou de ser atropelado atrás daquela linha ofensiva. E esse passe acertou o árbitro. Primeira descida, passe acerta o árbitro. Incompleto. Não tem como aquelas bolas terem um gosto, cheiro ou sensação boa, mas nem todo jogador tem coragem de humilhar os árbitros pessoalmente. Momentos insanos entre árbitros e jogadores ocorreram nas redes sociais. Garrett Wilson, por exemplo, fez uma recepção e foi atingido fora de campo após a jogada, o que claramente deveria ter sido marcado. Quando nada foi marcado, ele ficou puto, achando que os árbitros o prejudicaram o ano todo. Por isso tuitou: "Não marcaram nada pra mim a temporada toda." Um árbitro falou: "Aqui não é mais Ohio State." Esses árbitros falam cada absurdo. Se falassem isso pra mim, eu ia reagir assim. Primeira descida, corrida. Essa não foi a única vez que um jogador discutiu com árbitros na internet. Após Micah Parsons derrubar um quarterback e os árbitros marcarem falta por atingir o quarterback, ele achou a decisão totalmente absurda. Por isso ele postou no Instagram: "Me libera, mano. Desculpa pelo que fiz pros árbitros." Micah mostrou uma foto provando que não cometeu falta por atingir o quarterback e que os Dolphins o seguraram. Mas ok, jogadores nem sempre reclamam dos árbitros. Às vezes acertam os árbitros no rosto, como o Floyd Mayweather. Após a penalidade dos Seahawks por atingir o quarterback, DJ Humphries se envolveu com um jogador dos Seahawks e acertou acidentalmente um árbitro na cabeça com um gancho de esquerda. Isso obviamente irritou todos os árbitros. O número 74 foi expulso do restante do jogo. Cara, esses árbitros frouxos sempre estragam os jogos, mas nada supera quando os juízes arruinaram uma das melhores atuações de uma estrela da NFL. O que de certa forma até me deixou aliviado, porque eu fui a esse jogo como torcedor dos Ravens e as coisas estavam insanas, mas era uma recepção atrás da outra, um touchdown insano atrás do outro. Ja'Marr Chase dominou os Ravens a noite toda, e com seu time perdendo por um touchdown e menos de um minuto no relógio, precisavam que ele fizesse mais um milagre. Parece que vai ser assim, vai nessa direção, passe para Chase, que touchdown bonito. Caramba. Com toda a empolgação a favor, os Bengals arriscaram tudo numa conversão de 2 pontos para vencer o jogo até que... Chase pela esquerda. Para o lado direito e o passe sai incompleto na linha do gol.
Mas veja como essa rota é física. Ele está com 2 jogadores dos Ravens em cima dele, eles o seguram e, imediatamente, isso é holding defensivo que deveria ter sido marcada. Sim, foi claramente holding defensivo antes do passe ser lançado. Isso deveria ter sido marcado e realmente parece contato forçado na cabeça do quarterback. Foi rudeza desnecessária contra o quarterback e deveria ter sido marcada. Cara, esses palhaços deixaram passar uma falta clara de agarrar a grade do capacete, uma falta clara de segurar e uma falta clara de interferência no passe, tudo na jogada mais importante do maldito jogo, cara. Então, o jogo da carreira do Ja'Marr com 264 jardas e 3 touchdowns foi completamente arruinado só por causa dos árbitros. Mas às vezes os árbitros são tão cegos que são zoados na frente do mundo inteiro. Só presta atenção no número 99 aqui. Ele só estava fazendo o trabalho dele, correndo atrás do jogador e fazendo o tackle como deveria. Mas do nada os árbitros marcaram holding. Tipo, mano, como assim? Tive que rever o lance pra ter certeza de que não tava cego, já que o cara mal encostou em alguém. Não à toa os comentaristas ficaram confusos. Holding. Defesa, número 99. É uma penalidade. Marcaram isso pra ele no primeiro tempo. É comum, mas não marcam com frequência. E depois de tudo isso, os jogadores querem explicações, cara. Ei. Irmão! Defesa. Ah, como assim? Como assim? Posso investir em óculos para algumas pessoas? Vocês têm fundo para isso? Não é suborno, só quero que enxerguem melhor. Valeu. Beleza. Oferecer óculos pros juízes é meio doido, porque eu uso óculos e, acredita, isso aqui é ruim demais. Mas pra deixar a situação ainda mais maluca, a empresa de cirurgia ocular LASIK, que é conhecida por fazer cirurgias pra corrigir a visão das pessoas, realmente ofereceu cirurgia grátis pra qualquer juiz da NFL, só pra consertar os olhos deles. A LASIK tem postado no Twitter erros de juízes com legendas irônicas, como nesse caso em que um jogador derrubou o adversário, o que permitiu que seu time marcasse pontos, mas a falta de holding não foi marcada. Depois, a LASIK avisou aos juízes que ainda estava disponível. Também houve um jogador que atingiu o adversário por trás, falta clara até para os narradores. Foi falta de interferência de passe defensiva. Como não houve marcação, LASIK tweetou o vídeo. Visão melhor, decisões melhores. Ainda oferecemos LAC grátis para árbitros da NFL. Teve ainda o árbitro que ignorou a falta de segurar a grade do capacete, quase quebrando o pescoço de um jogador. Isso fez LASIK chamar a atenção de um árbitro dizendo: "Tentamos oferecer uma cirurgia LASIK gratuita ao Ron Torbert, mas ele perdeu a marcação." Agora isso foi meio hilário, meio brega, mas de qualquer forma já ouvi falar de árbitro sendo zoado várias vezes antes. Eu nunca pensei que eu ouviria falar de um jogador recebendo uma falta só por animar os companheiros de equipe. Sarah Thomas, marcou falta contra mim por eu dizer, bom... Eu estava falando com o rei, mano. Isso é um map fora do N e eu disse, bom... Ele marcou a falta. Árbitro, vamos lá. Conduta antidesportiva. Defesa 53. Eu disse, o quê? Técnico, ele disse a palavra com N. O que você vai fazer? Vai me ferrar? Porque eu vi uma coisa boa? Meu Deus, cara, desde então somos amigos. Preciso ser, pois tive que contar pra ela ao mesmo tempo. Você vai me chamar de meu trabalho todo. Ele diz, sou um trabalho completo, moça. Por que quer ser novata e fazer o seu? Melhor relaxar. Estou conversando com meu amigo. Tudo bem, se você me perguntar, isso é conduta esportiva. Conduta antidesportiva é punição para quem briga, não para quem anima os amigos. Esses árbitros são ridículos. Outros casos, jogador contra árbitro, foram tão ridículos que renderam multas de dezenas de milhares de dólares. Começando com Travis Kelce, o time dele tentou uma conversão de 2 pontos. Após empatarem, Kelce se animou até os árbitros sinalizarem um holding. Também fiquei chocado. Estou acostumado com árbitros favorecendo os Chiefs, mas dessa vez acertaram, pois o replay mostrou que o colega do Kelce quase deu uma gravata no adversário e o derrubou. Apesar da marcação correta do árbitro, Kelce ainda xingou o juiz. Lutamos o ano todo, né? O jogo inteiro e os árbitros tiram das nossas mãos. Isso dói. Os árbitros querem tomar conta do jogo e são eles que controlam tudo. Essa é a derrota mais amarga que você já teve. É horrível, é horrível. Fazendo jogadas e o momento estava do nosso lado e então arrancam nossa garganta porque os árbitros ficaram com pena de James Harrison caindo no chão. O árbitro 51 não deveria mais usar uniforme de árbitro nem trabalhar como árbitro. Tudo bem, embora dizer que o árbitro não deveria trabalhar na Foot Locker seja engraçado, a NFL não achou graça. Eles acharam que Kelce exagerou e o multaram em mais de 12 mil dólares. Outra lenda recebeu multa ao dobro por um momento ainda mais insano com os árbitros. Durante um jogo entre Bengals e Redskins, parecia que os árbitros só marcavam faltas contra um time. Falo desde tackles pela gola, sempre marcados, até faltas claras de agarrão na máscara não apitadas. Crowder lutou muito bem mesmo com um agarrão na máscara não marcado.
Até os narradores sabiam dos erros dos árbitros, mas com os Bengals, os árbitros viram até uma falta de máscara menos clara e marcaram, além de penalizarem Josh Norman por uso ilegal das mãos no rosto mais de uma vez. Marcaram contra ele de novo pouco tempo depois. Depois uma terceira vez, o cara ficou puto, e mesmo com um monte de faltas, o time do Norman ainda conseguiu empatar o jogo. Como sentiu que teriam vencido não fosse pelos árbitros, ele continuou revoltado. Quem é o 88? Preciso saber quem é o árbitro. 88. Ele foi péssimo. Serei honesto e direto. Foi terrível. Acho que deveria ser repreendido. Eu sinto que algumas das jogadas que estavam acontecendo lá foram, foi terrível mesmo. A gente avança no campo, Crowder marca. Falta clara de agarrão na máscara. Clara, a gente faz um touchdown, não marcam nada. Agora na defesa, a gente vai lá pra corrida deles, a gente chega lá, ele diz que marcou agarrão na máscara, mas não tinha nenhuma evidência disso, foi uma confusão. Como você viu o agarrão na máscara naquela confusão, mas não viu a Clara? Espera, foi só ele, uma das primeiras, caramba. Nunca na minha vida eu tive 7 faltas assim contra mim. Se você quer saber a verdade, toda vez que eu lançava a bola, eu sentia que ia ser falta. Ah, beleza, toma aqui, deixa eu nem encostar no cara. Deixa o cara me empurrar, mas eu não posso encostar nele. Como? Como é que se joga assim? É loucura. Como? Não faz sentido nenhum. Norman realmente expôs o árbitro na frente de todo mundo e é por isso que a NFL multou ele em $25 mil. O momento mais caro entre um árbitro e um jogador ocorreu após uma das derrotas mais embaraçosas da história da NFL. Os Chargers começaram a marcar touchdown atrás de touchdown, chegando a aumentar o placar para 27-0. Eu achei que tudo já estava mais do que acabado, então literalmente desliguei o jogo até que os Jaguars marcaram não 1, não 2, mas 3 touchdowns. E depois de toda essa pontuação acabou vindo uma jogada polêmica. Lawrence lança e precisa de uma recepção. Touchdown, Christian Kirk. Agora esse não foi um touchdown qualquer. Olhando de outro ângulo, Joey Bosa não só viu esse jogador se mover um pouco antes da hora, o que deveria ter sido marcado como falsa largada. Bosa estava sendo segurado pelo pescoço o tempo todo, o que também deveria ter sido falta de holding. Acho que os árbitros simplesmente esqueceram qual era o trabalho deles e não marcaram nada. Além dos Jaguars reduzirem a vantagem dos Chargers, as faltas não marcadas fizeram Bosa jogar o capacete no chão com mais força do que eu já bati. Deixa pra lá. A falta não marcada mudou o jogo para os Jaguars, levando-os à maior virada da franquia. Por isso, Bosa ficou maluco. Eu preciso ser mais responsável pelas minhas ações, obviamente, mas é um jogo tenso e eu estou sentindo dor em campo. Estou jogando com meia perna. Estão me puxando para o chão, tanto faz. Isso pode me machucar, além de prejudicar o nosso time. Talvez algumas delas não tenham sido tão evidentes quanto eu pensei, mas eu não sei. Eu acho que só precisa haver mais responsabilidade nisso. Quero dizer, se eu falo alguma coisa para eles, eu levo uma multa de $40 mil. Mas se eles erram uma marcação que arruína a temporada inteira de um time, provavelmente eles voltam pro vestiário depois do jogo. Eu acertei essa. Peguei ele. 15 jardas, perdedorzinho. Eu garanto. É assim que eles falam lá nos bastidores. Seja o que for, mania de poder. Eu tô cansado desse pessoal. E indo com tanta força, claro que não seria só um aviso. Ele foi multado em $55 mil. Caramba, 55 mil é exagero demais. Mas por último, e com certeza não menos importante, o que os árbitros fizeram com esses últimos jogadores foi tão polêmico que acabou fazendo algo ser banido para sempre. Durante o jogo entre Dolphins e Patriots, o tempo estava tão ruim que os jogadores estavam soltando a bola, caindo de cara no chão depois de escorregar no gelo, e até errando chutes porque tinha neve por toda parte. Com condições tão ruins, quando os Patriots tentaram o field goal da vitória com o placar em 0-0, ninguém esperava que conseguissem. Então alguém entrou em campo com um limpa-neve para abrir caminho ao chutador. Nunca imaginei ver isso, muito menos os árbitros deixarem. Foi basicamente uma trapaça. Nem mesmo os narradores mais experientes conseguiam acreditar no que estavam presenciando. Há pouco, o cara que cuida da máquina de escova veio até o campo aqui para preparar um lugar para John Smith posicionar a bola. Você pode ver ali aquela marca de corte à direita da sua tela. Nunca vi nada parecido em todos esses anos que joguei, Jay. Um homem entrar em campo e limpar um local para o chutador. Nem os antigos narradores acreditaram no que viam, e até o técnico dos Dolphins se surpreendeu. Nunca foi permitido usar um limpa-neve em jogos antes, então isso facilitou para o chutador acertar e vencer a partida. Obviamente, a situação gerou enormes controvérsias. O técnico não só disse que o limpa-neve foi o ato mais injusto já cometido na história da NFL,
como também se reuniu com o comissário para tentar anular o resultado do jogo. Mesmo assim, o comissário reconheceu que o limpa-neve deu vantagem injusta aos Patriots, levando à proibição oficial dos limpa-neves. Esses árbitros são malucos, mas não são tão malucos quanto os torcedores da NFL. Sério, o Didi estava mesmo se envolvendo com jogadores da NFL? Não sei como você vê isso e não clica aqui, clica aí.